seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecer é Preciso. Nós estamos hoje fazendo uma reflexão sobre gotas das Escrituras. Nós iremos falar de um texto que nós já ouvimos muito e vamos ver a verdadeira interpretação desse texto. Então, vamos começar já compartilhando a nossa tela, que é Gotas das Escrituras. O texto que nós em análise é este aqui. Diz assim o texto em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nós temos ouvido e nós temos feito uma interpretação fora de contexto. Para isso, todo texto precisa ter contexto. E eu gostaria de fazer uma releitura, uma lembrança com você sobre o que nós já discutimos aqui nesse canal, sobre texto. O texto nunca é um ponto de partida. Pode ser, quando você tiver muitas informações sobre o texto, sobre a exegese, sobre a língua materna, a língua que ela foi escrita, aí você pode fazer como ponto de partida, mas é um pouco mais difícil. Por isso que eu gosto sempre de ter o texto como ponto de chegada. As informações pretéritas, ela corroboram, ela confirmam, ela dá substância ao que nós estamos lendo, porque nós temos um ponto de chegada, nós temos uma coisa chamada interpretação. Nós precisamos interpretar o texto com os textos anteriores. Tá? Então, posto isso, só lembrando, vamos voltar ao nosso tema. Aqui nós temos esse texto que muitas vezes nós interpretamos e buscamos uma interpretação para o presente e falamos das coisas que, se nós estamos firmes em Jesus Cristo, que é a rocha, indubitavelmente nós não iremos sucumbir às tempestades, às dificuldades que virão sobre nós, elas serão superadas, elas não vão nos atingir. Lê do engano. Só contextualizando isso, nós temos aí a Covid-19, que tem muitos crentes morrendo, mas eles estão firmados no Senhor. Então, esse texto parece que há uma dissonância sobre o que se lê e o que se fala, o que se prega. Para isso, nós precisamos entender algumas regras gramaticais. A primeira coisa que nós podemos entender aqui, olha só o que diz o texto bem no seu começo. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Olha, o texto inicialmente, ele tem aqui uma conjunção, que é o pois. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas? São palavras ditas anteriormente. Para isso, nós precisamos ver essa partícula, essa conjunção, pois, para entender melhor e a gente entendendo fica mais fácil a sua compreensão. A conjunção explicativa, pois, porque, visto que, já que, ela dá informações de coisas que nós já tínhamos recebido e aí nós concluímos, ela explica isso. É uma conjunção explicativa. Por exemplo, nós lemos assim: leve um guarda-chuva, pois o tempo está fechado. Nós temos a informação que o tempo está fechado.
Por isso, nós levamos o guarda-chuva. Então, essa conjunção explicativa, pois, ela nos remete a uma informação anterior. Essa informação anterior é o que o texto vai nos possibilitar a entender. Só entendendo o seu contexto. Tá? Em Mateus, logo anteriormente, bem próximo do que nós já lemos, no verso 24 de Mateus, capítulo 7, vamos voltar ao versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus Cristo aqui, no seu Sermão do Monte, ele está fazendo uma exposição da prática do nosso dia a dia. Ele está dizendo que a gente fique atento, fique de sobreaviso, porque virão muitas pessoas disfarçadas de ovelhas que são, na realidade, lobos, roubadores. E ele diz ainda: pelos frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou de figos dos abrolhos? E ele vai enveredando nessa comparação que a árvore boa produz bons frutos, a má produz frutos maus. E ele disse que para isso nada serve a não ser de ser cortada, essas árvores, e jogada no fogo, lançada no fogo. Mas o que eu quero me ater com você é o verso 22 de Mateus 7. Ele diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não tem-nos profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Essas pessoas que naquele dia, como que nós entendemos aquele dia? É o juízo final. É o dia do juízo que o Senhor vai encarar e julgar todas as pessoas. Nós iremos encarar o Senhor, estar lá diante dele, e ele vai nos julgar. Então, eu falei, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus Cristo, o Mestre, ele é lacônico, ele é direto, ele é sucinto. Ele diz assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Essas pessoas que ele relata aqui, que são lobos devoradores, ele nunca os conheceu, embora tivesse feito maravilhas. Eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres, profetizaram. E ele diz mais ainda: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto, no seu contexto, o texto que se refere a Mateus, todo aquele, pois, que ouve essas palavras, são essas palavras do juízo final. E no juízo final, em Mateus 24, ele vai dizer o que vai acontecer naquele dia. Ele diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse é o juízo final. Então, o texto lá em Mateus capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, esse é o contexto do juízo final, não do momento presente. Quando nós não usamos do contexto, o texto sem contexto é pretexto, ele é conveniência, ele é desculpa. O nosso desafio com as gotas das Escrituras, e essa aqui é uma delas, é dizer para você:
que o texto aplicado como nós geralmente ouvimos, de que quando nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, nada nos abala, nós vamos passar incólume sobre são e salvos sobre todas as provações. Não é verdade. Agora, no coronavírus, nessa pandemia, nós temos muitos irmãos e temos orado por eles. Eles estão no hospital. Eles estão lá no hospital, no leito de dor, na UTI, com respiradores. Esses irmãos, muitos deles já pereceram. E muitos irão perecer. Então, esse texto não está falando do momento presente, ele está falando do momento futuro. Agora, qual que é o nosso consolo para o dia de hoje? Para essa pandemia, por exemplo? O nosso consolo é a própria Bíblia. Salmo 23 vai nos dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a promessa, que o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor, é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Mas o texto não para só aí. Ele continua dizendo: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor vai estar comigo, vai estar com você. O nosso consolo é que o Senhor vai estar conosco, lá no leito de dor, lá na UTI, lá nas dificuldades que nós estamos vivendo, mas mesmo assim o Senhor vai estar conosco. Podemos perecer, a nossa casa vem com esse vendaval e podemos perecer. Mas espiritualmente nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Por isso ele vai estar conosco. Isso no momento presente. Mas o texto não está falando do momento presente, ele está falando do momento futuro. Lá naquele dia, quando o sol não vai brilhar, quando as estrelas irão cair, quando a lua não terá o seu brilho. Naquele momento que o Filho do Homem estiver vindo à terra e todos os olhos verão, naquele momento é que o texto está falando. Por isso que o texto vai nos dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. As palavras ditas anteriormente, que são sobre os falsos profetas, os galhos que não produzem. Então, naquele dia desse encontro, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, falamos, fizemos milagre, fizemos tanta coisa, fizemos campanha, fizemos tantos eventos na igreja. E o Senhor vai dizer assim: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, essa é a nossa reflexão sobre esse texto. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que a iluminação do Espírito esteja nas nossas vistas para entender o texto sagrado, a Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos abençoe.